nome é Fábio De Geroni e no último episódio nós vimos como alguns países transformaram uma catástrofe numa grande oportunidade de desenvolvimento. Nós vimos como esses países transformaram a vida das pessoas, a qualidade da habitação dessas pessoas em uma oportunidade de fazer uma evolução que ficou duradoura para esses países e que melhorou a economia deles. Nós vimos o caso do Chile, nós vimos o caso dos Estados Unidos pós-guerra. E agora chegou a vez do Brasil. Chegou a vez nossa de fazer, de proporcionar um distanciamento social, melhorar a qualidade de habitação e a qualidade de saneamento básico e transformar tudo isso numa evolução. Nós vamos ver que a grande chave, o contexto para a gente fazer isso está na construção a seco. Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso. Nós vamos aprender sobre steel frame, light steel frame, drywall e wood frame. Vem comigo. Eu vou fazer uma provocação para vocês. Suponha que a gente está fazendo uma construção convencional. Nós vamos ter que optar por um sistema construtivo para a gente fazer um viaduto e para a gente fazer uma garagem. Será que a gente deve usar o mesmo método construtivo para fazer o viaduto igual que a gente vai fazer uma garagem? Eu acho que não, tá? Óbvio que não. Na construção a seco é a mesma coisa. Se a gente vai fazer um prédio de 15 andares, é muito diferente de a gente fazer uma construção térrea ou um sobrado. O steel frame é uma construção, como o próprio nome fala, steel frame, uma estrutura de aço. Tá? Ele compõe praticamente todas as construções, inclusive o light steel frame, que é a construção de aço leve. Tá? Mas quando a gente fala em steel frame, nós estamos pensando numa construção mais pesada, com vigas WI, WH, um sistema mais parrudo. Né? Portanto, a gente vai falar de steel frame para construções maiores, galpões, etc. e tal. Talvez não seja o melhor método construtivo usar o light steel frame para fazer galpão, mas também é verdade que usar o steel frame para a gente fazer uma residência, cujos vãos ficam aí entre 7 e 10 metros, também não seja adequado. Tá? Então, vamos falar de light steel frame, onde ele se encaixa. O light steel frame são perfis feitos com espessuras variando entre 0,8 a 1,25 milímetros, tá? É uma construção muito leve, muito bem estruturada, que faz uma distribuição das cargas em todo o perímetro da construção. Tá? Então a gente reduz tanto as fundações como o nível de construção, mas a gente não consegue obter vãos muito grandes. Quando a gente está falando de fazer uma residência, né, nós não temos vãos maiores do que 10 metros. Portanto, o light steel frame provavelmente responde por 90% das construções. Algumas vezes, mesmo no light, numa construção residencial, em que a gente tenha vãos muito grandes, uma residência uma residência bastante opulenta, que tenha um vão de 15 metros, é muito provável que o melhor sistema construtivo seja misturar os dois sistemas, misturar tanto o light steel frame quanto o steel frame e fazer aquele vãozão lá, aquele vão grande com o steel frame e o resto da construção, os cômodos, os banheiros, a cozinha com o light steel frame. A gente também lembra, e muita gente confunde o sistema de drywall, né? Drywall é um sistema, é um subsistema do light steel frame feito para a gente fazer divisões de paredes não estruturais. Eles são feitos, o drywall é feito com perfis de espessura 0,5, enquanto, lembrando, o light steel frame usa parede 0,8, 0,9 e 1,25. Portanto, um subsistema que serve simplesmente para a gente distribuir e dividir ambientes. Muitos profissionais acreditam que por ele já ter uma experiência em fazer drywall, ele já está habilitado para fazer o light steel frame, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Lembrando que quando a gente está fazendo uma divisão, a gente não tem uma preocupação tão grande da parte de engenharia, mas quando a gente vai fazer uma construção e que vai ter pessoas morando lá dentro, que a ruína seja uma coisa que pode comprometer vidas, a gente não pode ser negligente de sair colocando perfis e fazendo isso de qualquer jeito. É muito importante a gente calcular e a gente projetar essa estrutura.
Tá? O Light Steel Frame, portanto, ele é ótimo para construções residenciais e comerciais. O drywall ele é ótimo para a gente fazer divisões não estruturais. E o Steel Frame, a gente pode usar ele para fazer construções de maior porte, de maiores vãos e de múltiplos andares. A gente deve ir e pensar no Light Steel Frame. Agora vamos falar um pouquinho do que é o Wood Frame. O Wood Frame é uma construção a seco também, que ela é amplamente utilizada nos Estados Unidos, e eu vou te dizer que em boa parte disso se dá pela cultura norte-americana de usar madeira. Lembrando que o imigrante americano, quando ele chegou nos Estados Unidos, quando ele chegou na terra prometida deles, eles não tinham aço disponível. E eles construíam as residências dele, era derrubar a floresta, derrubar a árvore e fazer um monte de construção, fazer um monte de móveis. E essa cultura está muito embrenhada no desenvolvimento americano, no histórico cultural deles. Portanto, eles são de longe o país que mais usa o wood frame. Né? 70% das construções residenciais nos Estados Unidos são feitas em wood frame atualmente, era mais do que isso, tinham 90% dessas construções. O wood frame devagarzinho ele está diminuindo um pouco a amplitude dele, e quem está ganhando mercado nos Estados Unidos é justamente o light steel frame, o perfil de aço. Hoje, 70% das construções americanas são com wood frame, 20% é com light steel frame e os outros restantes são com construções convencionais, falando de habitação residencial. O wood frame é também uma construção a seco. Agora substituir os perfis de aço por perfis de madeira. Mas é muito parecido. Os processos são muito parecidos, são muito interessantes. Eu também gosto muito da construção de wood frame, mas ela é nos Estados Unidos ela é mais econômica que o steel frame, mas de verdade, se a gente olha no lado sustentável, e a gente olha para os países em que para o nível e para a longevidade da construção, inclusive para a manutenção da construção, o steel frame leva muitas vantagens. Cupim não ataca o steel frame, a longevidade dele é maior, o impacto ambiental em usar aço é menor, os perfis são 100% reciclados. Então eu acho que o Brasil, e culturalmente a gente não tem essa questão da madeira, o Brasil tende a se desenvolver muito mais no light steel frame do que no wood frame, e a gente já percebe que isso já é uma realidade no Brasil. Boa parte das construções de construção a seco não são em wood frame, são em steel frame no Brasil. E no Chile e no restante do mundo, na Europa amplamente, na Ásia, na Oceania, é steel frame pra caramba. Quais são as vantagens da gente fazer o sistema, comparando ele agora, o sistema de construção a seco com o sistema convencional? Em termos de custo, ele é muito mais rápido, o retorno sobre investimento é mais rápido, a gente tem o menor custo na construção. Por incrível que pareça, as pessoas tendem a achar que a construção de steel frame ela é mais cara. Eu te digo que não é verdade. Como a gente não tem volume, em alguns casos essa construção é mais cara, mas conforme a gente vai ganhando volume, conforme a gente vai ganhando massa crítica, vai acontecer com o Brasil o que aconteceu nos outros países. Essa construção passa a ser mais barata. A gente tem uma fidelidade, isso é muito importante. A gente tem uma fidelidade orçamentária muito maior quando a gente faz a construção a seco. Eu digo que quando um cliente vai optar por fazer uma construção convencional, ele sabe como ela começa, mas ele nunca sabe como ela termina, e nem quando ela termina. Tá? Na construção a seco, nossa fidelidade orçamentária é muito maior, a nossa previsibilidade, nossa capacidade de prever tanto questão econômica quanto na questão temporal, ela é muito maior. O que permite que as empresas possam trabalhar com margens mais apertadas e consigam trabalhar também com uma previsibilidade muito maior. Como nós estamos falando que nós vamos deixar de fazer uma construção artesanal, braçal, para virar uma indústria da construção, a gente tem que pensar como uma indústria. E pensar numa indústria, pensar em fidelidade orçamentária, em ter previsibilidade e conseguir cumprir prazos e conseguir cumprir orçamentos é muito importante. A construção seco leva uma vantagem enorme sobre a construção em alvenaria nesse sentido. O segundo quesito é a questão da praticidade.
As obras a construção a seco tem uma facilidade de manutenção muito maior que uma construção convencional. Vamos lembrar, por exemplo, que a gente vai fazer uma reforma numa parede, numa construção de steel frame, a gente vai desmontar um gesso acartonado, vai fazer, por exemplo, uma manutenção hidráulica e vai lá, fixa de volta a própria placa de gesso acartonado, arremate, passa uma massa, pinta, está pronto. Se a gente for falar isso numa construção convencional, nós vamos quebrar, colocar uma caçamba na frente da construção, sujar um monte de coisa, quebradeira, depois a gente vai fazer cimento e vai colocar, e vai depois maciar e pintar essa construção. É muito mais simples fazer uma manutenção na construção, na construção a seco do que numa construção convencional. A racionalização de materiais e de mão de obra é a segunda questão. É muito mais preciso a quantidade que a gente usa e a mão de obra também ela é muito mais precisa e previsível. Então, o nosso volume de mão de obra e o desperdício de materiais é muito gritante. Enquanto na construção convencional a gente chega a perder 40%, a gente tem chega a ter 40% a 50% de desperdício, numa construção a seco, isso daí não deve passar de 5%. A terceira questão, no tocante à praticidade, é a organização do canteiro de obras. Como nós vamos estar falando de uma construção mais engenheirada, já racionalizada, pré-engenheirada, panelizada, o canteiro de obra ele é muito mais limpo, ele é muito mais organizado, ele precisa ser dessa forma, até pela questão do tempo e a questão de agilidade da construção. Se a gente não organizar o canteiro de obra, vira um caos na construção. Caos esse que é muito comum, infelizmente, a gente encontrar num canteiro. Dificilmente você consegue sair limpo se você visitar uma obra de uma estrutura convencional. Agora vamos falar da qualidade da construção. Vamos lá. Primeira questão, o desempenho térmico e acústico. Muitas pessoas me perguntam, será que é melhor? Será que o steel frame realmente vai dar uma eficiência térmica e acústica? Eu te digo o seguinte, uma construção bem executada com light steel frame indiscutivelmente tem um desempenho térmico e acústico muito melhor que uma construção convencional. Aí a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, veja bem o que eu disse, uma construção bem executada. Porque uma construção em light steel frame, por exemplo, mal executada, em que a gente, por exemplo, para conseguir fazer uma economia besta, de economizar o isolamento acústico da obra, não coloca lã de rocha na construção, quem olha para aquela construção, para aquela obra sem isolamento térmico não vai ver nada, vai ver uma parede lá. Só que se lá dentro a gente não tiver colocado a lã de rocha, o desempenho acústico vai ser um desastre, vai ser realmente ruim. Então a gente tem que tomar cuidado para as boas práticas. Tá? E eu tenho visto muitas vezes que isso não tem sido respeitado, por exemplo, com drywall. Canso de ver drywall sem lã de rocha no interior dele. A gente tem que tomar cuidado com isso, para a gente não dar um tiro no pé. Mas a construção bem executada em light steel frame, em construção a seco, indiscutivelmente ela tem um desempenho térmico e acústico muito melhor. Lembrando até que na norma de desempenho, nós muitas vezes estamos utilizando soluções de light steel frame para resolver um problema de mau planejamento dessa construção convencional. E a solução é resolver isso com atalhos. Qual que é esse atalho dos mais utilizados? Fazer uma parede de steel frame posteriormente à construção para conseguir atingir esse nível térmico e acústico que a norma de desempenho exige. A segunda questão de qualidade, nós vamos falar de qualidade para o meio ambiente. Né? Vamos pensar que nós estamos num sistema globalizado. A construção a seco tem uma baixa emissão de CO2 e a cadeia é muito mais sustentável. Primeiro, porque a gente tem muito menos desperdício e segundo, que nós estamos utilizando produtos que são amplamente recicláveis, como é o caso do aço, como é o caso do gesso, né? Entre outros. Garantia de produto e durabilidade. Essa é uma outra questão bastante interessante. As pessoas confundem um pouco isso e falam assim, será que eu vou ter a mesma longevidade da minha construção feita com light steel frame que eu vou ter numa construção convencional? Eu te digo o seguinte,
toda a construção precisa de manutenção, essa é importante, tá? Agora, isso sendo feito, respeitando a manutenção, que precisa ser executada em qualquer construção, mesmo naquela em concreto, se a gente olha lá os viadutos, viadutos feitos de concreto, eles precisam de manutenção. Respeitadas as devidas manutenções, e nós aprendendo quando fazer uma manutenção na construção de light steel frame, a garantia dela é tão boa ou superior a uma construção convencional. A quarta questão muito relevante na construção a seco é a questão da velocidade. É indiscutível que é muito mais rápido construir com light steel frame, com uma construção a seco, seja ele steel frame, light steel frame ou wood frame, tá? E, por consequência, quando a gente tem uma velocidade maior, a gente lembra que isso é diretamente proporcional ao custo. Se nós tivermos uma construção, vamos fazer uma comparação, de uma casa feita com light steel frame em 3 meses, comparando com uma construção feita em 9 meses convencional, a gente vai ter que ter gerenciador por 9 meses, quanto a 3 meses numa construção a seco. A gente vai ter que alugar container, banheiro, guardar ferramenta por 9 meses, por 3 meses apenas na construção a seco. Nós vamos ter que fazer a segurança, guardar um vigia para ficar guardando a construção. 3 meses na construção a seco, 9 meses na construção convencional. Terceira questão bastante relevante, o dinheiro no tempo. Se eu termino uma construção em 3 meses e já começo a utilizar ela 6 meses antes, vamos supor que eu estivesse fazendo uma construção para locação. Eu teria 6 meses a mais de locação na construção feita com a seco. É por isso que a construção a seco tem se desenvolvido muito mais na questão comercial e industrial, porque a gente olha o retorno racional dela e não a questão pessoal da habitação. Quando a gente olha isso com olhos racionais, nós vamos impreterivelmente cair na construção a seco. Ela é muito mais rápida, portanto, muito mais barata também. Nós acabamos de ver as diferenças entre light steel frame, wood frame e drywall e descobrimos que a construção a seco ela tem vantagens de custo, praticidade, qualidade e velocidade. No próximo episódio, nós vamos ver que existem outras aplicações para a gente fazer de light steel frame que não apenas na nova construção. Nós vamos ver que tem uma ótima oportunidade para se ganhar dinheiro em retrofit, em fachadas e revestimentos. No próximo episódio vai ser exclusivamente sobre isso. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma coisa para perguntar, coloca aqui embaixo, deixe o seu comentário, que eu vou ter o prazer de responder as suas perguntas, alguma coisa que não ficou bem esclarecido, eu vou ter o prazer de te responder e matar essa dúvida sua. Coloca aí o seu comentário, não esqueça de dar um like aqui no nosso episódio e a gente se vê no próximo para a gente falar de fachadas e de revestimentos. Até a próxima!